Boa tarde a todos. Aqui é André Lacerda, do time do Pátria. A gente vai começar aqui mais um webcast do PIS. Só estamos esperando alguns segundinhos enquanto vai se estabilizando aqui o número de participantes. O pessoal ainda está conectando. Vamos esperar um pouquinho, a gente já começa. Acho que já estamos aqui a mais estabilizado. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais um webcast de resultados do PIS. Eu sou André Lacerda, do time de Relação com Investidores. Está aqui hoje para a apresentação Marcelo Souza, sócio do Pátria, CIO do fundo, e o Marcelo Franco, diretor do Pátria, responsável aqui pela gestão e dia a dia do fundo. A gente vai começar aqui o update, como sempre. Essa apresentação está sendo gravada, a gente vai disponibilizar o replay no canal do YouTube do Pátria, e como sempre fica aberto aqui a nossa caixinha de Q&A, o Q&A, para vocês enviarem as perguntas ao longo da apresentação, e ao final aí a gente tenta endereçar o máximo de perguntas possíveis, e o que faltar aí, e como sempre, a gente fica à disposição através da nossa caixa de e-mails, ri.pice11@patra.com. Eu vou mandar aqui na sequência, eu já mando no chat o nosso contato, e vocês fiquem à vontade aí para sempre que tiverem qualquer dúvida dessa apresentação ou outra, que a gente tenta sempre atender vocês o mais rápido possível. Tá bom? Então, com isso, passo palavra aqui para o Marcelo. Maravilha. Muito obrigado, André. Boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela presença. Sempre importante a gente ter aqui a oportunidade de bater esse papo, né? Trimestralmente, a gente vem não só atualizar os resultados aqui e a performance do fundo e dos investimentos, mas também é uma oportunidade para a gente esclarecer dúvidas e ter essa conexão com todos vocês aqui a respeito do fundo. Tá? Então, de novo, muito obrigado aqui pela participação e pela presença. Então, eu e Marcelo vamos nos dividir aqui para a gente passar pela apresentação e, como já dito pelo André Lacerda, a gente incentiva, encoraja e sugere que vocês coloquem aqui as perguntas para que a gente consiga responder para vocês. De novo, que por alguma razão a gente não tiver a informação ou não conseguir endereçar no tempo, a gente vai endereçar posteriormente, tá? Muito bem. Bom, vamos então colocar aqui a apresentação na tela, por favor. E eu já vou direto aqui para o sumário executivo, tá? Muito bem, né? Então, lembrando a todos, né? O nosso PICE foi totalmente alocado aqui em estruturas de dívida, né? São debêntures com retorno contratado, indexados à inflação, tá? Alocados em 3 projetos eólicos, que a gente vai lembrar para vocês aqui mais um detalhe, né? E lembrando que, por ser dívida, temos aqui um conjunto de mecanismos de proteção atrelada a essa estrutura, né? A gente vai lembrar para vocês aqui como que ela funciona. No que diz respeito aos ativos, lembrando, são ativos eólicos, né, contratados e que estão, ou seja, operacionais, né? Nos últimos 12 meses, observamos uma melhora no recurso eólico, ou seja, no regime de ventos, que é muito importante para a operação desses parques. No entanto, o que vem acontecendo não só com esses parques, mas com os parques eólicos e solares, principalmente do Nordeste do Brasil, na verdade, Sudeste e Nordeste do Brasil, principalmente, tem acontecido aqui o fenômeno do curtailment, né? Curtailment nada mais é do que o nome dado aos cortes que são feitos nos ativos de geração por alguma razão, por algum fenômeno, né? Seja porque tem restrições elétricas, seja porque tem restrições energéticas, são as principais, tem outras, né? Mas que o sistema não pode absorver aquela energia, então os projetos são desligados a pedido do operador do sistema, né? Isso vem acontecendo de forma mais, vamos dizer assim, recorrente agora, nos últimos 12 meses, então a gente está muito atento a isso, e isso, obviamente, tem um impacto aqui, né, na operação dos projetos. Tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o segundo trimestre, né, de 2025, a geração foi superior, né, ao mesmo período do ano passado, mas quando apurado e
incorporado o efeito do curtailment, a geração fica um pouco menor, né? Então, se a gente isolasse esse efeito, o projeto estaria gerando 20% a mais que o mesmo período do ano passado. Da mesma forma, quando a gente olha 12 meses acumulados aqui até o final do segundo tri, na mesma direção. Portanto, hoje, um ponto de atenção importante para todos nós é o tema do curtailment. Dado que não fosse isso, a performance dos ativos estaria melhor do que o do ano passado, o que seria certamente uma ótima notícia. E como todos sabem, esse tema do curtailment está em discussão no setor como um todo, nos mais altos níveis, seja no regulador, ANEEL, seja no Congresso Nacional, menos, ou mesmo no Ministério do Meio e Energia, porque tem afetado todos os parques de geração e é entendimento do setor que necessita haver uma compensação, né, para os projetos de geração por conta desse curtailment, que no entendimento de todos os geradores, e aqui não é diferente para os projetos da CARE, para os quais nós fizemos essa estrutura de debêntures, que também é necessário que haja uma compensação. Isso está em discussão. Tá? Lembrando aqui com relação ao fundo, né? Com relação ao fundo, nós fizemos uma distribuição em agosto de 50 centavos por cota, portanto, desde o início do fundo, distribuímos já R$ 26,7 por cota, um total de 203 milhões de reais. Tá? Dada a questão da performance de curto prazo aqui dos ativos, principalmente por conta do curtailment, nós, obviamente, estamos monitorando bem de perto, né, essa questão, para que a gente possa definir a estrutura de distribuição. Hoje, os projetos não estão, e o fundo não está distribuindo, portanto, esses dividendos, mas espera-se aqui que já a partir de, né, primeiro, monitorando a performance dos parques aqui em 25 e 26, e depois em 27, com o elemento aqui da amortização antecipada, o Marcelo vai dar mais detalhes, aí sim a gente podendo pagar um dividendo relevante aqui de 15 a 20 reais por cota. Tá bom? Muito bem, com isso passo a palavra para que o Marcelo conduza aqui a apresentação e eu volto no final. Tá ótimo. Obrigado a todos aqui por estar participando do nosso webcast. É sempre um prazer poder contar um pouco sobre as atualizações do fundo para vocês. Então, vou seguir aqui primeiro com um destaque geral aqui, só para relembrar os investidores do PICE de como é que é a nossa estrutura, né? Então, o PICE investiu em 3 projetos eólicos na região nordeste do Brasil, projeto Serrote e projeto Serra do Mato, que os dois ficam no Ceará, projeto Afonso Bezerra fica no Rio Grande do Norte. Tá? Esses 3 projetos têm uma capacidade instalada combinada de 488 megawatts. Tá? É uma capacidade instalada bastante relevante aqui. Tá? Todos os projetos estão 100% operacionais, né? E o início da operação dos projetos iniciaram aí desde maio de 2021 até maio de 22, né? Então faz entre 3 e 4 anos que eles estão operacionais, e o PICE desembolsou, né, 729 milhões de reais nessa e o debêntures, né, que é o montante que o PICE tem a receber desses projetos, é algo em torno de 984 milhões de reais. Tá? As debêntures vencem no ano de 2041 e a taxa de remuneração das debêntures é de IPCA mais 7,5% bruto. E como é que funciona aqui o perfil de pagamento das nossas debêntures? Né? Que os juros ele vai sempre sendo capitalizado ao principal mensalmente. Então, todo mês, o saldo das debêntures ele aumenta no equivalente de um mês em IPCA mais 7,5%, né? Conforme os projetos vão gerando fluxo de caixa livre, existe aqui o evento de cash sweep, né? Então, ao longo do trimestre, a gente vai monitorando quanto que foi a geração de caixa dos projetos e a gente pode receber mais ou menos a cada trimestre, a depender do quanto foi a geração de caixa. Né? Então, na figura do lado superior direito da página, a gente tem como é que fica, né, essa estrutura societária simplificada dos projetos. Né? Os 3 projetos são detidos pela Care Brasil, que é um operador de energia renovável aqui no Brasil e baseado na França. A Care Brasil tem algo como
entre projetos em operação e construção, quase 1 gigawatt de capacidade instalada no Brasil, dos quais 488 são esses projetos investidos pelo PIS. Eles têm mais 2 projetos que estão ou já 100% operacionais ou em fase final de construção, então eles investiram um montante bem relevante aqui no setor de energia renovável do Brasil, né? E essas 3 debêntures foram emitidas pelas subholdings, né, de Serrote, Serra do Mato e Afonso Bezerra, né? E cada subholding detém, por sua vez, um conjunto de SPS, e aí sim tem também um financiamento de longo prazo do BNB, que é o Banco do Nordeste, né? Um ponto que a gente sempre gosta de mencionar sobre esse investimento é por que o PIS investiu nesses projetos via um instrumento de dívida e não via um instrumento de compra de ações, que seria um investimento normal de equity, né? Quando a gente investe no formato de dívida, a gente tem um perfil de risco menor, né? Porque o PIS ele tem, então, preferência no recebimento do fluxo de caixa em relação ao acionista, que é a Care, né? Com o mecanismo do cash sweep, a gente tem também recebimento prioritário dos fluxos dos projetos depois do serviço da dívida do BNB, né? A gente consegue definir um retorno contratado para os projetos do PIS, né? Então a gente tem aqui uma taxa de retorno que ela já está definida no contrato, e a gente conta com garantias importantes aqui, que depois eu vou falar um pouco mais delas, né? Mas a gente tem um pacote robusto de garantias aqui que são dadas em direito ao PIS como debenturista nesses projetos. E mesmo assim, a gente também possui uma governança importante nesses projetos, em que a gente consegue participar bem ativamente do monitoramento das operações desses projetos junto com a CARE. Tá? Passando para a próxima página, a gente queria dar uma atualização agora sobre como é que foi a geração agora no trimestre, né? Então, um pouco do que o Marcelo já antecipou para vocês, né? Então, ao longo do ano de 2025, o recurso eólico tem sido melhor do que em 2024, tá? Tanto no primeiro quanto no segundo trimestre. Então, no segundo trimestre agora, a geração dos projetos foi 7% superior à geração do segundo trimestre de 2024, mas como o Marcelo mencionou, né, os eventos de corte de geração ou curtailment, eles foram bem relevantes ao longo de 2025 e foram até maiores do que o mesmo período de 2024, né? Se não tivesse tido o efeito de curtailment, a geração no segundo trimestre teria sido 20% superior à mesma geração no segundo trimestre do ano passado, né? Ao longo de 2025, a gente teve uma melhora significativa do que teria sido a geração também se não tivesse tido o efeito de curtailment e também ao longo dos últimos 12 meses, né? Então, quando a gente olha para a geração dos últimos 12 meses, que é a barra do lado direito desse gráfico, né? Se não tivesse ocorrido os efeitos de corte de geração e os parques pudessem ter produzido a energia que eles estavam aptos a produzir com o recurso eólico que estava disponível, os projetos teriam gerado equivalente à energia ao que a gente chama de P48, né? O que significa o P48? Que está bem na linha daquilo que era esperado, né? O P50 é exatamente aquilo que seria o esperado de longo prazo desses projetos, P90 seria um pouco abaixo do esperado, e quanto menor o P, melhor é a geração, né? Então a gente estaria um pouquinho melhor daquilo que seria esperado para a geração desses projetos de longo prazo, mas em decorrência dos eventos de corte de geração, né, a geração acabou sendo abaixo daquilo que a gente imaginaria se as condições estivessem normais, tá? Por outro lado, do ponto de vista operacional, tirando o tema do corte de geração, os projetos têm um nível bom de disponibilidade, as turbinas têm tido uma performance operacional razoável, em linha com o que a gente esperava, então a operação, de maneira geral, está em ordem. O recurso eólico também está em ordem em 2025, mas agora tem um tema, de certa forma, que ele acaba sendo transversal ao setor de geração renovável, principalmente solar e eólico, né, que são os cortes de geração, que, como o Marcelo mencionou, na nossa visão, um evento que tende a ser temporário, dado que a solução para esse tema passa por uma discussão regulatória, que ela está acontecendo, né? Então a gente imagina que em algum momento isso deve se equacionar, tá? Passando para a próxima página, a gente queria também dar mais algumas atualizações aqui, né? Então, com relação à operação e manutenção, o contrato de OEM continua sendo cumprido, com bons índices de disponibilidade. A Vestas, que é a fabricante e operadora das turbinas, continua fazendo um bom trabalho com a operação dos projetos.
tá? As turbinas passaram agora no segundo semestre pelo final do período de manutenção preventiva, né, que geralmente nos primeiros 6 meses do ano é o período que a gente aproveita para fazer mais manutenção, porque geralmente você tem menos vento, né, para preparar o parque para ele estar na sua melhor condição possível para o segundo semestre, que é o período da safra de ventos, né, que é o período em que existe mais velocidade de vento e, por sua vez, mais geração eólica, né? Então a gente passou por esse período agora, e agora no segundo semestre a gente monitora como é que vai estar tanto a velocidade de vento quanto o curtailment, que é um período esperado de maior geração, tá? Com relação à dívida sênior, né, então a dívida do BNB continua sendo servida conforme esperado. Então, o BNB, como credor sênior, continua recebendo pagamento de juros e de amortização em linha com o que está definido nos contratos. Tá? E recentemente teve um evento importante, que é a renovação da fiança bancária do projeto Serrote, e aconteceu em termos satisfatórios aqui, bastante adequados para aquilo que a gente esperava para os projetos, tá? A dívida mezanina do PIF continua sendo servida com o cash sweep dos projetos, né? A gente recebeu o cash sweep tanto dos projetos de Serra do Mato quanto de Afonso Bezerra ao longo de 2024, e agora em 2025 a gente recebeu também mais um pouco de cash sweep, que aconteceu no segundo semestre, e que foi distribuído inclusive para os cotistas do PIS agora no mês de agosto. Tá? Não existe nenhum tipo de evento de inadimplemento, nenhum dos contratos materiais, tá? Então, o projeto, apesar de estar passando por esse período mais delicado por conta do corte de geração, não existe nenhum evento de inadimplemento que possa gerar vencimento antecipado, seja das debêntures do PIS, ou seja, do contrato de financiamento do BNB, tá? Passando um pouco agora para a próxima página, sempre gosta de só relembrar, né, um pouco sobre como é que é a estrutura dos mecanismos de proteção contratual, né? Então, cada uma das 3 debêntures que o PIS adquiriu, né, conta com um pacote de garantias, né, que inclui garantia real dos projetos com alienação fiduciária das ações, né, de cada uma das 3 subholdings, né? Existe também a cessão fiduciária dos direitos creditórios, existe uma obrigação solidária da Care Brasil, né? Existe também uma garantia cruzada entre os ativos, o que significa que você tem problema em um ativo, os outros ativos eles também passam por um vencimento antecipado com a aceleração do recebimento que o PIS tem para receber, né? E o PIS também conta com uma opção de venda contra a Care Brasil, né? O que significa que em determinados momentos, eu vou falar um pouquinho na sequência, né? O PIS tem o direito de vender as debêntures de volta para a Care Brasil, e a Care Brasil tem a obrigação de comprar essas debêntures do PIS, né, exatamente pelo valor de saldo das debêntures, né, que hoje está em um pouco mais de 900 milhões de reais. Tá? Então, um ponto que é importante, né, que dado essa estrutura de como funcionam as debêntures do PIS, o valor patrimonial do fundo ele tende a ir crescendo ao longo do tempo, dado que os juros que vão se incorporando ao principal fazem com que o montante que o PIS tem a receber dos projetos vai aumentando, e por sua vez o valor patrimonial do fundo também vai aumentando, tá? E existem alguns eventos de amortização que são definidos contratualmente, que não necessariamente dependem do cash sweep, né? Então, o cash sweep ele funciona em eventos trimestrais que dependem da geração de caixa dos projetos. Já a amortização contratada, que ela ocorre ao longo de 2027, ela é um valor definido independentemente se houve geração de caixa dos projetos ou não. Tá? Então, hoje a nossa estimativa aqui é que essa amortização contratada ela deve variar entre 15 a 20 reais por cota. E a pergunta passa a ser, pô, mas por que não há um valor exatamente definido? Por que é um range que varia de 15 a 20 reais por cota? Porque o cálculo dessa amortização, ele depende também de quanto que vai ser a inflação futura até 2027, e ele depende também um pouco da geração passada desses projetos, né? Quanto menor a geração dos projetos, maior precisa ser essa amortização, justamente para compensar o PIS pelo fato de que a geração venha a ocorrer abaixo do esperado, que é de certa forma, o que está acontecendo agora por conta do evento de corte de geração. Então, em 2027, a gente espera receber um montante equivalente de 15 a 20 reais por cota. E, por fim, né, o PIS tem o direito de opção de venda das debêntures, que pode acontecer entre 2028 e 2032. É uma opção de venda antecipada, tá? E ela é condicionada
a distribuições que os projetos venham a fazer para o PISC. Então, se os projetos não fizer um número mínimo de distribuições para o PISC tem o direito de vender de volta essas debêntures para a Care Brasil, e a Care Brasil é obrigada a comprar. Isso gera uma saída antecipada para o fundo desse investimento, e, por sua vez, uma antecipação de fluxo de caixa para os cotistas do PISC, né? E em 2036, o PISC também tem uma opção de venda que ela é incondicional. Basta o fundo optar por fazer esse investimento antecipado. A gente não precisa esperar até 2041 para reaver o saldo das debêntures naquele momento. Então, sempre importante mencionar que existem, sim, mecanismos de proteção que são importantes, né, e que fazem com que existem eventos importantes de recebimento de fluxo de caixa que os cotistas do PISC devem receber ao longo dos próximos anos. Passando um pouco para a próxima página, né, a gente tenta detalhar um pouco mais, né, o que são os principais eventos de recebimento de fluxo de caixa e de amortização que o PISC espera receber ao longo dos próximos anos. Essa é até uma das perguntas que eu vi aqui que algum dos participantes enviou para a gente, tá? Então, entre 2025 e 2026, tá, o fundo tem para receber distribuições que são decorrentes de cash sweep, tá? E o cash sweep ele pode variar. A gente pode receber mais ou menos cash sweep, a depender de como é que vai ser a performance dos parques eólicos. Tá? Então, dado que existem esses eventos de curtailment e que são difíceis de prever, então a nossa expectativa aqui é que a gente faça a apuração da performance de geração de energia dos parques e a geração de fluxo de caixa livre dos parques. De uma vez que a gente faz essa apuração, a gente vai fazer a distribuição do montante de fluxo de caixa excedente para os cotistas do fundo. Tá? Isso deve acontecer agora para o final de 2025 e ao longo do ano de 2026, similar aos 50 centavos por cota que a gente fez essa distribuição agora em agosto. Tá? Mas que vai depender da performance dos projetos e, por sua vez, né, de como é que vai se comportar os cortes de geração ao longo dos 12 meses. Tá? Se tiver menos cortes de geração, a gente deve ter mais distribuições. Se tiver mais cortes de geração, a gente deve ter menos distribuições. Tá? Em 2027, como eu falei na página anterior, aí sim existe uma amortização obrigatória, né, que ela é decorrente do projeto de Afonso Bezerra, que ela está prevista contratualmente na escritura da debênture que o PISC investiu, tá? E o valor esperado aqui é entre 15 a 20 reais por cota. Tá? Então, essa distribuição ela é esperada para acontecer em 2027. Entre 2028 e 2032, até mais provavelmente 2028, a gente tem uma opção de venda das debêntures do fundo, que ela é condicionada às distribuições que o PISC vier a receber. Tá? Na nossa visão, essa opção de venda hoje, ela vai depender ainda da performance dos parques nos próximos 1 ou 2 anos. A gente acredita que tem a possibilidade bastante razoável aqui do PISC ter o direito de executar essa opção de venda em 2028. Isso vai significar entre 50 a 70 reais por cota. Por que a gente apresenta esse número como um intervalo e não um número cravado? Porque depende de como é que vai estar o saldo das debêntures naquele momento, né? Então, a nossa estimativa aqui é que seja um potencial fluxo de caixa profundo que varia entre 50 e 70 reais por cota. Tá? E, por fim, a gente tem aí a opção de venda final, né, das debêntures do PISC, assumindo que a gente executou essa opção de venda em 2028, em 2036, o PISC vai ter a receber mais de 100 reais por cota, né, que precisam ser recompradas pela Care, decorrente do nosso direito de fazer esse investimento e a obrigação da Care de fazer esse pagamento para o PISC. Tá? Então, esses aqui são os principais eventos daquilo que a gente espera receber desses investimentos que o fundo fez ao longo dos próximos 10 anos aqui, tá bom? Passando para a próxima página, a gente traz aqui um pouco da análise de sensibilidade do que é o retorno esperado para os cotistas do PISC. Tá? Então, para os investidores atuais que venham adquirir uma cota agora nesse mês de setembro, a depender do que for o preço de aquisição, o retorno esperado tende a variar, né? Então, hoje, com a cota sendo negociada no mercado secundário próximo de R$ 35, o retorno esperado para esse investimento vai variar entre 21,8% a 26,9%. Tá? Por que essa variação de 21,8% a 26,9%? Porque depende um pouco da geração dos projetos, né? Se a geração
ela for um pouco maior, a gente vai ter mais cash sweep, por sua vez, antecipa o fluxo de caixa, o retorno é um pouco maior. Se a geração for um pouco menor, a gente tem um pouco menos de cash sweep, por sua vez, o retorno é um pouco mais baixo, mas em todo caso, nesse preço de cota de R$ 35, o retorno esperado ele é acima de 20% acima da inflação, tá? Que é IPCA mais 20% ou mais, a depender do que for o preço de aquisição. Ponto importante também que vale mencionar é que essa análise de retorno esperado, ela leva em consideração o recebimento do fluxo de caixa até o final do instrumento, até 2041, conforme eles foram contratados, né? Na medida que o PIS tem o direito de, eventualmente, fazer esse desinvestimento de maneira antecipada, por exemplo, em 2036, esse retorno pode ser até maior. Tá? Mas aqui a gente assume um desinvestimento só no final do instrumento, em 2041, até para mostrar uma estimativa de retorno que tende a ser um pouco mais conservadora. Tá? Para os investidores que entraram no IPO do fundo, independentemente do que foi a geração, se ela é maior ou menor, o retorno ele passa a ser, de fato, aquele retorno que ele está contratado, né, pelos instrumentos que o PIS adquiriu, líquido dos custos do fundo, que inclui, né, a taxa de administração, taxa de emissão lá do início do fundo e por aí vai. Né? Então, esse retorno ele não varia, então ele fica fixo em torno de IPCA mais 6, né? Lembrando que quando o PIS foi criado, né, era um outro momento de cenário de taxa de juros, naquela época a NTNB era próximo de IPCA mais 3, e o fundo saiu com um prêmio significativo também sobre a NTNB da época. Tá? Passando agora para a próxima página, eu vou devolver para o Marcelo agora, que deve fazer considerações finais, e aí na sequência a gente pode responder as perguntas que foram enviadas aqui no chat. Muito bem, obrigado, Marcelo. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final da apresentação, então acho que o sumário aqui para vocês qual é, né? Primeiro, do ponto de vista dos ativos, temos uma boa notícia, que é o regime de vento melhorando, né? O que nos dá aqui um alento, né, e uma perspectiva positiva com relação aos ativos, olhando para o longo prazo, lembrando que o nosso instrumento é um instrumento, né, a nossa dívida é um instrumento de longo prazo. Por outro, temos uma questão de momento que está atrapalhando o setor como um todo, que é o tema dos cortes, né? O tema do curtailment. E aí, obviamente, isso é um tema que precisará ser resolvido. Acho que um tema que a gente não falou, mas em nenhum cenário aqui a gente considera recuperar o curtailment do passado, mas o pleito do setor é isso, né? Então, à medida em que os projetos venham a ter sucesso e o setor venham a ter sucesso, né, no pleito de recebimento dos impactos do curtailment, deverá haver um efeito positivo no caixa dos projetos e, provavelmente, também um efeito positivo no caixa do fundo. Tá? Então, isso é um tema que pode acontecer, não consideramos em nenhum cenário. Então, o que a gente está considerando aqui nos nossos cenários? Sim, são os mecanismos de proteção que a nossa dívida tem, que vão gerar, como o Marcelo mostrou aqui nos cronogramas, ano a ano, recebimentos relevantes em 2027 e em 2028. Né? Então, por isso, nosso cenário principal hoje, nosso cenário base é esse, e sim, naqueles momentos, teremos aqui uma percepção de dividendos importante. Tá? E, obviamente, do ponto de vista aqui da nossa expectativa com relação ao fundo, de novo, lembrando que isso aqui é uma dívida, não é um investimento de equity. Se fosse um investimento de equity, o cenário seria diferente, né? Ou seja, muito provavelmente a gente teria uma perspectiva pior, né? Hoje, por nossa estrutura ser uma estrutura de dívida, que tem mecanismos de proteção e etc., como o Marcelo já mencionou, a nossa expectativa é que o retorno de longo prazo se mantenha estável, a despeito, né, de no curto prazo o projeto ter essa escassez de fluxo, né? Os elementos de proteção aqui, amortização contratada, put, etc., deverão manter o retorno de longo prazo dessa estrutura estável e mantida. Né? Muito bem, então, importante também mencionar para vocês, obviamente, nós temos aqui um cuidado bastante grande com esse fundo e com a gestão dele, independente disso, desde março do ano passado, nós voluntariamente decidimos diferir todo e qualquer tipo de taxa de gestão aqui para o Pátria, então o Pátria não está recebendo essa taxa de gestão, tá?
Obviamente, nosso compromisso é que, à medida que os eventos de liquidez aconteçam, sim, a gente volte a receber o valor de taxa de gestão aqui, isso, obviamente, mostrando também um comprometimento aqui com o fundo e com os investidores. Tá bom? Muito bem. Acho que agora a gente pode passar aqui para perguntas e respostas, né? Marcelo, se você já quiser começar a pegar aqui as Eu perguntas, a vou. gente se revezando aqui. Pode deixar, vou pegar a primeira aqui, que é com relação a potenciais novas emissões do fundo, né? E se existiria a possibilidade do fundo fazer emissões abaixo do valor patrimonial. Tá, hoje a gente não está vislumbrando nenhum tipo de nova emissão do fundo, tá? O foco hoje do time de gestão é fazer o monitoramento bastante ativo dos investimentos do fundo, tá? Então não tem nenhum tipo de nova emissão aqui que está no radar da gestora no curto e no médio prazo, tá? É, tem uma segunda pergunta aqui também, né, que é com relação aos saldos e prazos da dívida do BNB, tá? Só estou pegando as anotações aqui, mas a dívida do BNB, tá? O prazo dela é o mesmo prazo da dívida do PIS, tá? Então elas todas terminam juntos em 2041. Por que 2041? Porque é também o período em que termina o contrato de venda de energia de longo prazo desses projetos, tá? Então foi tudo amarradinho ali para que essas dívidas elas fossem pagas ao longo da vida do contrato de longo prazo de venda de energia. Os parques, depois de 2041, vão continuar operando, tá? Eles têm autorização para operar por mais um período. Certamente esses projetos vão ser recontratados e vão continuar vendendo energia. Talvez vão vender energia no Mercado Livre, enfim. Né? Ainda tem muito tempo até lá. Esses projetos vão ser recontratados com novos compradores de energia, né? Mas os prazos aqui que estão definidos para essa estrutura, tudo vai até 2041. Com relação ao saldo, o saldo da dívida do BNB na data base de dezembro de 2024, que é a última informação pública que foi disponibilizada pela CARE, era um saldo de 1 bilhão e 400 milhões de reais de saldo de dívida, tá? 1 bilhão e 465 milhões de reais, até para ser mais preciso, e esse saldo vem caindo ao longo do tempo. Se você olha, por exemplo, em 2023 esse saldo estava maior, em 2022 ele estava até maior. Por que o saldo está caindo? Porque o projeto, né, por mais que tenha o efeito do curtailment, esse negócio todo, o projeto continua gerando caixa e está lá amortizando a dívida do BNB conforme programado, tá? Então a expectativa é que a dívida do BNB continue, inclusive no final agora do ano de 2025, ela vai estar menor do que ela estava no final do ano de 2024. Tá? Deixa eu pegar uma outra aqui, uma pergunta sobre a ideia de judicializar o assunto do curtailment e, eventualmente, juntar forças com outras empresas ou fundos que também estão sendo afetados. Então, isso eu posso dizer para vocês que nós estamos super ativos, né, enquanto pátria, mas também enquanto setor, né, no assunto do curtailment. Tá? Existe, sim, já uma ação judicial movida por algumas das associações, tá, que, inclusive, obteve uma liminar aqui no início do ano, depois essa liminar foi derrubada. Então, essa discussão segue em andamento judicialmente, mas, como vocês sabem bem, uma discussão judicial num tema complexo como esse vai demandar tempo. Em paralelo, todos nós aqui, a gente está com alguns grupos e algumas empresas e fundos super estruturados aqui, num trabalho muito próximo dos principais, ou seja, tomadores de decisão. E aqui, notadamente, ANEEL, Ministério e Congresso, tá? Alertando sobre o problema, levando as soluções, né? Ou seja, as recomendações de solução, tá? E a gente tem sentido que, neste momento, o tema está bastante quente, no sentido que tem movimentos para tentar efetivamente solucionar, tá? Porque os projetos de geração de energia como um todo, e não só os projetos da CARE, como um todo, estão sendo bastante impactados. Tá? Então, existe sim uma luz no fim do túnel, existe alguns membros, né, do Congresso Nacional trabalhando de forma bastante ativa, tá? Para que consiga, ou seja, o setor consiga chegar numa solução satisfatória para todos aqui, até porque a visão do setor de geração, inclusive isso aqui, né, em nome do fundo e dos ativos da CARE, mas também em nome de outros ativos que o Pátria detém nesse setor em outros fundos, é de que
esse efeito, esse impacto, não pode ser totalmente atribuído ao gerador, né? Tem várias outras questões aqui que precisam ser consideradas e, portanto, mitigadas para fins de fluxo de caixa dos ativos de geração, tá? Então, isso está sim acontecendo. Eu vou pegar a última pergunta aqui, Marcelo, que é o seguinte, né? A pergunta fala se os 15 a 20 reais por cota que está previsto para recebido para 2027, se será na forma de pagamento ou de amortização, né? E aí a consequência nesse caso, vai haver uma alteração no valor patrimonial da cota? Então, essa é a pergunta, e a resposta, sim, essa distribuição esperada de 15 a 20 reais em 2027, ela é uma amortização, tá? Então, na medida que a gente faz essa distribuição, haverá, sim, uma redução no valor patrimonial da cota do fundo. Então, o que a gente espera que ocorra com a cota patrimonial do PIS de hoje até lá, né? Então, hoje, a cota patrimonial do PIS está em torno de R$ 126 por cota, agora em agosto de 2025. Então, daqui 2 anos, em 2027, essa cota ela vai estar maior do que R$ 126. Por quê? Porque o juro das debêntures do PIS vai sendo acruado, né? Então o saldo da debênture vai aumentando. Então vamos supor aqui, né, só para a gente usar um número ilustrativo qualquer, vamos supor que a cota esteja a R$ 140 por cota. Tá? Pode estar mais, pode estar menos, 2027, mas só para a gente fazer a conta. Vamos supor que esteja R$ 140 por cota lá naquele momento. Se o fundo distribuir, por exemplo, R$ 20 por cota, no dia seguinte a cota patrimonial cai de 140 para 120. Por outro lado, o investidor do PIS vai receber R$ 20 por cota na mão, né? Então, o valor para o investidor, entre o valor patrimonial da cota e o caixa que o investidor recebe, ele obviamente fica igual, tá? Então, do ponto de vista contábil, esse é o efeito que é esperado para quando a gente fizer esse evento de pagamento em 2027. Ponto que é importante mencionar, né, que muitas vezes isso é relevante para fundos imobiliários, né? Então, se o PIS fosse um fundo imobiliário, ia ter toda uma discussão de você refazer o seu cálculo do preço médio para fins de atribuição do que seria um potencial imposto que você tem que pagar sobre o ganho de capital quando houver, né, uma compra ou uma venda dessas cotas no futuro, né? O PIS, como ele é um FIPE, FIP de infraestrutura, que é um tipo de investimento que ele é 100% isento, não só nas distribuições, mas também com relação a qualquer potencial ganho de capital que um cotista vier a incorrer ao longo do investimento no fundo, como é tudo isento, não existe necessidade de fazer vamos assim, esse efeito do, da amortização, ele não tem um efeito contábil do ponto de vista tributário, tá? Que acho que é uma preocupação comum para investidor de fundo imobiliário. É claro que, né, quando a gente faz a contabilização, né, na carteira dos investidores, quando o administrador do fundo faz essa contabilização, você precisa, obviamente, ter sempre o número do valor patrimonial da cota mais atualizado, mas isso não gera uma alteração do ponto de vista tributário para os investidores do PIS, né, o que é um pouquinho diferente do que acontece normalmente com investidores de fundo imobiliário. Muito bem, Lacerda, acho que não temos mais perguntas, correto? Correto, Marcelo. Sem mais perguntas, então queria aqui agradecer a presença de todos, mais uma vez reforçar que a gente segue à disposição através aí do nosso site, do nosso e-mail, ri.pice11@patra.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fica 100% à disposição. Então, obrigado pela presença de todos. Em breve a gente manda a gravação, publica no YouTube e a gente manda para o nosso mailing, tá bom? Então, passo aí para o Marcelo encerrar. Obrigado, pessoal. Maravilha. Obrigado, Lacerda, Marcello. Obrigado a todos que estiveram conosco. Mais uma vez, super importante para a gente ter essa interação. Contem conosco, nos procurem se tiver qualquer dúvida. Nossa obrigação aqui é estar próximo de vocês, prestar os esclarecimentos e estamos prontos para isso, tá bom? Estaremos sempre à disposição e, no mais, nos vemos aqui no próximo webcast. Muito obrigado a todos. Um Tchau, tchau. abraço. Um abraço. Tchau, tchau.